Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te falar sobre uma atualização que rolou no Power BI, que é basicamente um novo formato para a gente conseguir usar o RLS. O que é RLS? É uma ferramenta do Power BI que permite a gente restringir o acesso a dados para diferentes pessoas. Então, por exemplo, eu quero que o gerente das lojas do Rio só tenha acesso ao meu dashboard com as vendas do Rio. Eu quero que o gerente de São Paulo só tenha acesso aos dados do dashboard com as vendas de São Paulo e assim por diante. Então, basicamente com essa ferramenta chamada RLS, com essa funcionalidade, que significa no inglês Row Level Security, ou seja, segurança nível de linha, você consegue definir qual pessoa vai ter acesso a qual informação. Isso fica muito mais fácil do que você fazer, por exemplo, um dashboard para o Rio, outro para São Paulo, outro para enfim. Então, você consegue fazer um único dashboard e configurar qual pessoa vai ter acesso a qual tipo de informação. Então, para a gente começar, não esquece de sentar o dedo no like se você gosta que a gente traga essas novidades quentes aqui de atualizações que surgiram no Power BI. Então, senta o dedo aqui no like e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar, além do arquivo da aula de hoje para você poder praticar, o link de um mini curso gratuito de Power BI para no final da aula você clicar, fazer o download e continuar aprendendo ainda mais com a gente. Sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, seguinte, então vamos lá falar sobre essa atualização do RLS. De forma simples, já existia essa funcionalidade e ela funciona de forma similar, só que a diferença é no layout, é na forma que a gente faz e está bem mais intuitivo do que a gente fazia antigamente. Vamos lá, como é que funciona? Então você está com o seu relatório aqui, com o seu dashboard. Então, aqui do lado direito, se a gente olhar, a gente tem várias tabelas. Tabela de calendário, clientes, lojas, produtos, devoluções e vendas. E imagina, por exemplo, que eu quero definir que um determinado gerente só vai conseguir ver as vendas, só vai conseguir ver o dashboard com os dados de venda, por exemplo, da América do Norte e da Europa. Eu não quero que ele tenha acesso aos dados da Ásia e da Oceania. E assim por diante. E aí eu só quero, por exemplo, a gente tem vendas em lojas online e em lojas físicas. Imagina que eu só quero que a pessoa tenha acesso aos dados de vendas de lojas físicas e assim por diante. Então a gente vai definir algumas regras e aí para essas regras, você vai atribuir elas a funções. Como é que funciona? Então, o gerente A, por exemplo, você quer que ele só tenha acesso às informações XYZ. Então, você vai criar uma função para esse gerente A. O gerente B, eu quero que ele tenha acesso aos dados da Oceania, da Ásia, para venda de lojas físicas. Então, você vai criar uma função para esse gerente B e assim por diante. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui na guia modelagem e a gente vai vir em gerenciar funções. Dentro de gerenciar funções, ele vai abrir para a gente essa funcionalidade do RLS, da segurança nível de linha. Lembrando, uma funcionalidade que já existia, só que o layout melhorou aqui agora. Como é que funciona? Você vai criar uma nova função, e essa nova função ela vai aparecer aqui do lado esquerdo, você pode dar qualquer nome para ela, então só dar 2 cliques aqui. Vou chamar, por exemplo, de função 1. Você pode dar um nome que você quiser, você pode chamar de, por exemplo, gerente 1, gerente 2, enfim, ou o que você quiser. Vou chamar aqui de função 1. Beleza. E aqui ele vai listar para você todas as tabelas que você tem dentro do seu Power BI, porque as regras elas vão ser definidas de acordo com, por exemplo, você vai escolher qual é a coluna que tem a restrição que você quer criar. Por exemplo, lembra que eu falei que eu quero que o gerente, por exemplo, só consiga ver as informações dos dados ali de vendas da América do Norte e da Europa? Então, onde é que estão essas informações dos continentes? No nosso caso aqui está na tabela de lojas. Então, cliquei na tabela de lojas. Assim que eu cliquei na tabela de lojas, eu posso clicar nesse botãozinho de adicionar uma nova regra. E aí o que vai acontecer? Aqui ele vai listar para a gente, nessa lista suspensa, todas as colunas que eu tenho na minha tabela. Ou seja, você vai escolher qual é a coluna que tem o seu critério e depois você vai colocar qual é a condição. Então eu vou colocar, por exemplo, a coluna de continente, que é o que tem o meu critério, e aí você tem várias opções. Igual a, diferente de, maior do que se for um número, menor do que, está em branco, não está em branco, está contido dentro de uma lista de valores, enfim. Eu quero que ele seja igual a ou América do Norte ou Europa. Então ele pode ser um dos dois. Ele não tem como ser, a venda não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Então eu não posso colocar, por exemplo, igual a América do Norte e igual a Europa. Tem que ser ou América do Norte ou Europa, porque se a venda for em um dos dois, ele vai respeitar. Então como é que você faz isso? Para, foi em um ou foi em outro? Você vai clicar aqui e colocar nessa opção em, ou seja, você vai ver se contém alguma dessas opções. Então, se o continente for, por exemplo, aí você vai clicar aqui em adicionar América do Norte, aí tem que escrever igualzinho que está lá, ou você vai clicar aqui em adicionar Europa. E ele vai ver todas essas condições. Se o continente for um desses aqui, ele vai deixar a pessoa que tiver atribuída a essa função visualizar os resultados. Além do continente ser América do Norte ou Europa, eu quero que a pessoa consiga ver também só os dados de vendas das lojas físicas, não quero que ela veja dados de vendas das lojas online. Então o que você faz?
No nosso caso, os dados de loja física online também tá nessa tabela de loja, mas o seu outro critério poderia estar em outra tabela, tranquilo? No nosso caso, por acaso, o outro critério também está na tabela de lojas. Então, vou clicar aqui na guia adicionar, no botãozinho de adicionar, vai ser o tipo da loja eu quero que seja igual a online, pronto. Então, agora, a gente vai salvar essa regra aqui, só que talvez, para você, se você estiver assistindo essa aula mais próxima da data de lançamento dessa aula, talvez não esteja liberado ainda para você exatamente esse layout. Então, vou te falar agora como é que a gente consegue liberar esse layout. Primeiro de tudo, como que era o layout antes? O layout antes, olha só, agora está muito mais fácil. Então, você clica em caixinhas, coloca a regra, você escreve aqui, fica muito mais fácil. Antes, se eu clicar aqui nesse botão, alternar para o editor DAX, olha como é que ele ficava. Ele ficava, basicamente, você tinha que usar como se fossem fórmulas para conseguir usar isso. Então, nada que fosse ultra, hiper, mega complexo, mas fica muito mais fácil do jeito novo. Ó. Então, vou clicar aqui, alternar para o editor padrão, assim fica muito mais fácil. Antes, você teria que fazer algo nessa linha. Então, putz, o continente tem que estar contido entre um desses. América do Norte ou Europa, e que são esses dois eixos comerciais, para falar que você quer atender essas duas condições, ou seja, a condição do continente e a condição do tipo. Então, não era nada de bicho de 7 cabeças, mas vamos combinar que agora fica muito mais fácil. E você vai clicar em salvar. Antes da gente criar a nova função, deixa eu te mostrar como é que a gente habilita isso. Bom, para a gente habilitar essa nova funcionalidade, se você estiver assistindo essa aula mais para frente, talvez já esteja liberado por padrão para você, você precisa vir aqui em arquivo, se não tiver habilitado para você ainda, opções e configurações, opções. E aí, sempre que surgir uma atualização no Power BI, ela muitas vezes fica em meio que fase beta, digamos assim, ainda está em teste, melhorias e tal, então ela vai aparecer aqui nas opções em recursos de visualização. Então tem várias coisas aqui que ainda estão em teste, estão otimizando e tal, e aí você pode habilitar por aqui. Então, por exemplo, vamos pesquisar pelo RLS, está aqui, ó. Editor de segurança aprimorado em nível de linha. Então, lembra que o nome é RLS, segurança em nível de linha, Row Level Security. Então tá aqui, editor aprimorado de segurança em nível de linha. Nome meio confuso aqui, mas é isso. Então você vai habilitar essa opção, vai dar o OK. Às vezes ele pede para você fechar e abrir o Power BI de novo para conseguir configurar essa mudança. Mas beleza, então voltando aqui na guia modelagem, gerenciar funções. Vamos criar agora uma outra função, por exemplo, para a pessoa que pode ver os dados de vendas da Ásia e da Oceania de lojas de vendas físicas, por exemplo. Então, vou clicar aqui, novo, e eu vou chamar de função 2, função 2. Nessa função 2, vou vir na tabela de lojas, adicionar, e aí eu quero que o continente esteja contido, ou seja, em, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, Ásia, aí você tem que ver como que você escreveu lá para ficar igualzinho, ou seja, com acento, sem acento tem que estar igual, ou Oceania. Beleza. E aí meu outro critério, vou clicar aqui em adicionar, porque agora é outra coluna que eu estou querendo colocar de critério. Eu quero que o tipo da loja seja igual a física. Show. Então, lembra, tem que estar escrito igualzinho. Se lá na sua tabela tiver escrito físicas, aí você tem que estar escrito físicas aqui. Se tiver escrito física com acento, tem que estar aqui física com acento. Então, beleza, eu vou clicar em salvar. Já salvou essas duas funções. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fechar. E, por enquanto, não acontece absolutamente nada. Então, por enquanto, a gente continua com o dashboard funcional do jeito que ele estava. Como é que a gente faz agora? Bom, aqui pelo Power BI Desktop, que é o nosso programa do Power BI no computador, você não vai fazer nada de, falar quem vai ter acesso a qual informação. Mas você pode testar para ver se está funcionando aquelas funções, estão funcionando aquelas funções que você criou. Como? Vindo aqui na guia modelagem, exibir como. E aí você consegue meio que testar as funções. Então você pode, por exemplo, testar como função 1. Então vou dar o OK. Olha só, agora ele está realmente conseguindo mostrar para a gente só os dados ali de vendas na América do Norte ou na Europa, só dados de vendas de lojas. Agora não lembro o que a gente filtrou ali, se era online ou se era físicas, para a função 1. Mas ele está filtrando exatamente o que a gente pediu para ele filtrar. E você pode clicar aqui em parar a exibição. A mesma coisa se você vier ali na função 2. Função 2, dá o OK, que ele vai restringir. Beleza, Alon, como é que eu faço agora para definir qual pessoa vai ter acesso a qual informação? Bom, aí para isso a gente precisa usar o Power BI Online. Então a gente vai precisar fazer upload, digamos assim, a gente vai precisar publicar o nosso dashboard lá no Power BI Online, clicando aqui na guia página inicial, vindo aqui no botão de publicar. E ele vai perguntar onde você quer publicar. Primeiro, para colocar lá no seu Power BI Online, você precisa ter uma conta. Se você não tiver uma conta, dá para criar de graça no Power BI, no nosso canal. A gente ensina lá, só pesquisar por como criar a conta gratuita no Power BI, que tem o nosso vídeo ensinando. E aí você vai colocar, por exemplo, aqui nesse meu workspace, na sua pasta pessoal, e você vai vir aqui em selecionar. Show! Agora ele está fazendo o upload, digamos assim, está publicando o nosso relatório lá no Power BI Online. Então a gente vai abrir o Power BI Online e por lá a gente consegue configurar qual pessoa vai ter acesso a qual das funções.
Pronto, publicou o nosso relatório, agora eu vou fechar, vou abrir o Power BI Online e estou aqui agora no Power BI Online, que é esse sitezinho aqui, ó, app.powerbi.com. Beleza, aqui eu vou clicar em meu Workspace, lá embaixo, ou você vem aqui em Workspaces e clica aqui em meu Workspace, ou lá embaixo já tem a opção direta aqui, ó, meu Workspace. Beleza. Então, clicando aqui, você vai ver exatamente o relatório que você acabou de publicar. Então, o relatório, ele vai, na verdade, estar dividido em duas partes. Ele tem a parte do relatório em si, que são os gráficos, é a parte visual, é a parte final, e tem um conjunto de dados que são todas as informações por trás do seu relatório. Ou seja, as tabelas, as fórmulas que você fez, os relacionamentos e assim por diante. Então, se você quiser visualizar o relatório, você vem aqui no botãozinho do relatório, que ele vai conseguir te mostrar tudo online, você vai poder interagir com ele, clicar aqui nos botões e assim por diante. Agora, lembra que além do relatório, você tinha o quê? Você tinha o conjunto de dados. Então, como é que vai funcionar agora? Vamos lá. Primeiro, para eu compartilhar o relatório com outra pessoa, eu tenho que vir aqui no botãozinho de compartilhar. Tranquilo? Então, vindo aqui no botão de compartilhar, eu posso copiar o link. E aí, para copiar esse link e a pessoa ter acesso, ela precisa ter a licença do Power BI Pro e você também, para compartilhar o link de forma privada. E aí você conseguir, consequentemente, restringir o acesso para determinadas pessoas. Então, você vai conseguir copiar e mandar esse link para alguém. Antes disso, a gente precisa fazer uma coisa muito importante, que é o quê? Voltar lá no nosso Workspace e você precisa atribuir pessoas a cada uma daquelas funções. Então, a gente criou a função 1, criou a função 2, mas a gente não falou quem vai ter acesso à função 1, quem vai ter acesso à função 2. Como é que vai funcionar então? Você vem aqui no conjunto de dados, já que são as informações por trás do seu relatório, nos 3 pontinhos, aqui ó, em 3 pontinhos no conjunto de dados, e você vem em segurança. E aí, clicando aqui em segurança, ele vai exibir quais são as funções que você tem, com os nomes que você criou lá no seu Power BI. Função 1, função 2. Está vendo que tem o número 0 aqui do lado? Significa que não tem nenhuma pessoa atribuída a essas funções. Então, você vem aqui na função 1, por exemplo, e na função 1, você define quem você vai querer colocar aqui dentro. Por exemplo, vou colocar o e-mail de suporte aqui da hashtag. Beleza, vou clicar aqui em adicionar. E aqui na função 2, ele pediu para eu salvar, esqueci de salvar. Então você tem que lembrar de vir aqui embaixo e salvar, show. E eu vou voltar aqui na função 2 e vou colocar, por exemplo, o e-mail do Sérgio. Então, coloquei o e-mail do Sérgio, adicionar, salvar, beleza. Pronto, então tem uma pessoa em cada função. Se você quiser, você pode colocar mais de uma pessoa aqui. Por exemplo, posso colocar outra pessoa. Vou colocar outra pessoa aqui, o Diego, nessa função. Na função 1, beleza, ele também vai ter acesso a essa função. Show! Agora, eu vou copiar o link e vou mandar para essa pessoa. Então, por exemplo, vim aqui, lá no relatório, compartilhar, vou copiar o link. Agora eu vou abrir um outro navegador, e nesse outro navegador eu estou com acesso do e-mail de suporte. Então, lembra que o e-mail de suporte tem acesso à função 1. E aí eu vou colar o link do relatório e vou abrir ele. Ou seja, a pessoa do suporte vai ter acesso ao relatório, porque eu já tinha liberado lá pelo botão de compartilhar, ele automaticamente já fica liberado para todo mundo que for da sua empresa, ou seja, todo mundo que tiver o mesmo domínio que você. Se a pessoa ainda não tinha acesso ao relatório, o que você pode fazer? Só voltar aqui rapidinho no relatório. Se a pessoa não tinha acesso ao relatório, você volta aqui em compartilhar, e você pode definir aqui, convidar a pessoa para o seu relatório. Então, por exemplo, você coloca o e-mail lá do suporte, ou o e-mail que você quer compartilhar. Mas pessoas na sua organização que tem o link já tem liberação de acesso por padrão. Beleza. Então, olha só, o suporte abriu e automaticamente ele já tem acesso aos dados e não aos dados originais. Deixa eu voltar no dado original que eu, Alon, tenho. Então, eu, Alon, tenho os dados originais. Faturamento 15 milhões, quantidade vendida 84 mil, faturamento por produto, olha só, notebook, celular e tal, e eu tenho acesso a todos os continentes. Só que agora, abrindo o e-mail do suporte, que está com a função 1, ele só tem direto. Ele nem consegue ver, a pessoa nem consegue ver que existem outros dados. Ela só vê o dashboard direto com aqueles dados que a gente pediu. Só que agora tem um pequeno detalhe, que é o seguinte: a partir do momento que você cria funções dentro aqui do seu Power BI, você obrigatoriamente precisa colocar as pessoas dentro de alguma função. Como assim, Alon? Seguinte, deixa eu voltar aqui no relatório, nos 3 pontinhos, em segurança. Imagina que você não tivesse colocado o suporte em função nenhuma, ou seja, você não colocou nem na função 1, nem na função 2. Então, vou tirar o e-mail do suporte aqui, por exemplo, dessa função 1 e vou salvar. Beleza, então, a princípio, agora o suporte não está em função nenhuma. E o que seria intuitivo a gente pensar? Bom, se eu não coloquei o e-mail do suporte na restrição 1 e também não coloquei o e-mail do suporte na restrição 2, o que vai acontecer? Bom, provavelmente o suporte vai conseguir ver qualquer coisa porque ele não tem restrição. Só que não é isso que acontece. Quer ver? Deixa eu voltar aqui no e-mail do suporte e vou atualizar a página. Agora, quando eu atualizar a página, ele vai recarregar e olha o que ele fala. Ele fala, o relatório não pode ser exibido porque o conjunto de dados usa a RLS, segurança em nível de linha.
Ou seja, a partir do momento que você cria a função, você obrigatoriamente precisa colocar qualquer pessoa que você queira que vai acessar o dashboard, você precisa colocar ela em uma função. Seja na função 1, seja na função 2, senão ela não vai ter acesso a dado nenhum. Só que você fala assim, putz, Salom, mas eu quero que determinado e-mail tenha acesso a tudo. Eu vou precisar agora restringir os dados dela? Então, se você quiser que uma pessoa tenha acesso a tudo, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar criar uma terceira função, que é uma função que não tem restrição nenhuma. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá no nosso Power BI. Então, vou minimizar as janelas aqui. Voltando lá no Power BI, você vai vir aqui na guia modelagem, gerenciar funções, você vai simplesmente criar uma nova função que você não vai colocar restrição nenhuma. Vai ser uma função, você pode chamar ela de tudo. Chefão, você pode colocar aqui chamado que você quiser. Então, a pessoa aqui que vai ter acesso a tudo, porque eu simplesmente não coloquei restrição nenhuma. Vou salvar aqui no meu Power BI Desktop. Lembrando, qualquer modificação que você fizer no seu arquivo do Power BI, você precisa clicar em publicar de novo aqui para ele reconhecer essas mudanças lá no Power BI Online. Então, estou publicando de novo, ele vai perguntar aqui, ó, na hora que eu clicar no meu workspace, na minha área de trabalho, né, para publicar, ele vai perguntar se eu quero substituir o anterior. Sim, eu quero substituir. Beleza. E agora ele está publicando por cima do antigo, e agora ele vai ter aquela terceira função. Vai ter a função 1, vai ter a função 2, vai ter a função 3, que seria aquela que tem acesso a tudo. Então, vamos lá. Voltando aqui agora, eu vou clicar de novo em meu workspace, clicando aqui em 3 pontinhos de segurança. Agora vão aparecer as 3 funções. Função 1, função 2, função 3, que no caso eu chamei de tudo. E eu vou colocar o suporte aqui nessa função que está tudo liberado. Ó, suporte. E aí eu vou colocar aqui em adicionar, vou salvar. Agora sim, o suporte a princípio tem que ter acesso a tudo, porque eu coloquei ele numa função de segurança em nível de linha que não tem restrição nenhuma. Então agora se a gente voltar lá no nosso e-mail do suporte, lembrando que por enquanto não aparece nada, porque a página já estava aberta antes, mas agora se eu atualizar, como se a pessoa estivesse abrindo de novo, aí sim ela vai ter acesso a absolutamente tudo. Então, com essa funcionalidade do RLS, você consegue definir exatamente qual pessoa vai ter acesso a qual informação, se alguém vai ter acesso a tudo. Só lembrando que, se você quiser que alguém tenha acesso a tudo, você precisa criar essa função sem restrição nenhuma, que a pessoa vai conseguir ter acesso, você precisa obrigatoriamente atribuir as pessoas que você quiser que vejam o dashboard, você precisa obrigatoriamente colocá-las dentro de uma função, senão elas não vão ter acesso a nada. Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, senta o dedo aqui no like, porque assim você me diz que você gosta que a gente traga essas atualizações, essas novidades do Power BI, e a gente continua trazendo em primeira mão aqui para você. E se você gostou e quer mais conteúdo, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos de Power BI. E lembrando que aqui na descrição do vídeo eu deixei o link de um mini curso gratuito para você poder aprender ainda mais com a gente sobre Power BI. E muita gente pergunta se a gente tem curso completo de Power BI. A gente tem sim. Se você quiser saber mais detalhes, vou deixar o link na descrição também com uma página com todas as informações sobre o curso. Então espero que você tenha gostado. Não esquece de sentar o dedo no like e a gente se vê no próximo vídeo.